boa noite. Bem-vindos para mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. É um prazer recebê-los e tê-los aqui conosco para mais uma semana. E eu te convido para, junto comigo, dar as boas-vindas para o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você, todos os trabalhadores e trabalhadoras. E você, ouvinte. Vamos começar mais uma semana, que essa semana seja de muitas bênçãos e muitas vitórias. Vamos saber os assuntos que nós vamos conversar hoje? O sindicato prepara mais uma edição do seu show de prêmios. Trabalhador pergunta e o sindicato responde. Mau uso do Vale Refeição pode causar demissão? Campanha Natal Sem Fome continua. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro de 2024 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Marcelo, 28 de outubro, já estamos aí com um pé em 2025. Então, por isso mesmo, o sindicato já prepara o seu tradicional show de prêmios, né, Marcelo? A diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva já está preparando mais uma edição do seu tradicional show de prêmios. Quem é associado e está com o cadastro atualizado pode ficar tranquilo, porque já está concorrendo. Porém, quem trabalha nas indústrias do setor da alimentação, mas ainda não é sócio, ainda dá tempo de participar. Sabe como? Entre em contato com o sindicato através do WhatsApp ou do telefone 35310400 ou do WhatsApp, que é 17 99636 2047. E aí você informa em qual empresa você trabalha. Então, os diretores vão até você para que você possa preencher a ficha, assinar e se tornar um sócio. Mas atenção, os brindes serão sorteados apenas para os associados que têm cadastro junto ao sindicato. E o Marcelo vai explicar por quê, Marcelo. Lívia, é isso mesmo, você precisa ter um cadastro, porque se você já paga a cota de participação negocial, nós não sabemos o seu nome completo, nós não temos suas informações, então você precisa entrar em contato conosco através do WhatsApp, não precisa vir até o sindicato, mas se você quiser, pode vir até o sindicato, será um prazer recebê-lo você e tomar um café junto conosco. Então, fique tranquilos que o sindicato está pronto para te receber. Mesmo você, quando a Lívia fala atualizar o cadastro, por quê? Vamos falar, você trabalha numa usina, você pediu a conta e foi mandado embora, foi trabalhar em outra usina, mesmo que você estava sendo sócio na outra usina que você estava, você precisa atualizar, dizer, ó, eu saí da usina A, fui para a usina B, quero ativar meu cadastro. E aí, nós já temos teu cadastro, porém está desativado porque é a sua saída da empresa. Então, atualizar é isso, que outros dados já estão aqui conosco. Então, não perca tempo, faça a sua atualização para você estar concorrendo ao show de prêmios. E às vezes a pessoa também troca o número de celular, né, muda de endereço, enfim. Então é importante sempre ter os dados atualizados junto ao sindicato para que o sindicato possa te encontrar e entregar o seu brinde, né? Já pensou ser sorteado e não ganhar, não receber? Marcelo, e o sorteio vai ser em dezembro, tem previsão de data já? A nossa previsão, Lívia, é dia 10, por questão de agenda, e a gente temos que antecipar essa data, porque nós vamos ter que entregar nas empresas fora de Catanduva. Nós vamos entrar entregando nas empresas que estão fora, nós vamos entregar no seu local de trabalho. Então, como o sindicato fechará para as férias coletivas dia 20 na sexta-feira, então nós temos que antecipar essa entrega, esse sorteio também. E os brindes, vocês já definiram o que vai ser sorteado esse ano? Sim, já definimos alguns brindes que podem ter também algumas mudanças, alguma alteração, mas estamos já certo com liquidificadores, panela de arroz, panela de pressão, ventiladores, ferro de passar, prancha, batedeira, jogo de faca, jogo de ferramenta, cafeiteira, jogo de talheres, churrasqueira elétrica e também esse ano nós vamos fazer sorteio de corte de cabelo masculino também. Prancha, quando ele fala, é chapinha, viu, gente? Chapinha. Não é prancha para ir na praia, não. Marcelo, você já falou sobre a questão da entrega aqui para a região, então quem trabalha em empresas da região também participa normalmente e vocês levam
esses brindes até os ganhadores. Exatamente, porque até então nós fazemos o sorteio por empresa. Então, se nós vamos pegar uma empresa de Itápolis, ou a empresa de Sales, ou qualquer outra empresa de Europeis, ou a gente vai entregar lá diretamente na empresa, porque facilita a entrega aos trabalhadores. Às vezes o trabalhador está trabalhando e não tem como deslocar até o sindicato, então o sindicato sempre vai até o trabalhador. Bom, então se você está precisando atualizar o seu cadastro, ou se você paga a cota negocial, como o Marcelo falou, não tem cadastro, procure o sindicato, Rua Lagoas, 123, no centro. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, não fecha para almoço. E tem os telefones, os 17 3531 0400 e o 17 99636 2047. E como o Marcelo bem falou, não precisa ir até o sindicato se você não puder, o sindicato vai até você. Não perca essa chance. Atualize seus dados ou fique sócio e participe do sorteio do show de prêmios. Mudando de assunto, Marcelo, no programa da semana passada, a gente até chegou a começar a falar sobre esse assunto das indenizações da Virgulino de Oliveira. Você conseguiu mais detalhes, mais informações sobre isso? Tem alguma novidade para os trabalhadores? Lívia, infelizmente nós não conseguimos marcar uma reunião com a diretoria da usina Catanduva, dependendo da minha agenda, que estava lotada, e dele também. Então a gente vamos estar vendo essa semana se conseguimos reunir, porque tem vários boatos e a gente não quer trazer aqui boatos, nós temos que trazer aqui a verdade dos fatos que está acontecendo. Então vou pedir para todos os trabalhadores que estão ansiosos para saber se teve alguma alteração, quanto a mim também estamos ansiosos para estar trazendo notícia como que está sendo, como será feito os pagamentos e a forma que vai ser. Então eu peço para os trabalhadores aguardar mais um pouco para a gente trazer o fato verídico aqui, não com achismo, dizer realmente o que a diretoria da empresa vai nos trazer e a AJ também trazer para nós. Então aguardem que nas próximas edições do programa a gente tendo as informações corretas, tudo certinho, detalhado. O Marcelo traz todas as informações aqui para vocês. Vamos falar sobre um assunto que chamou atenção, um assunto triste que a gente não gosta de falar aqui, mas que é necessário, né, Marcelo? A morte de um trabalhador de 40 anos que morreu no último dia 15 de outubro após sofrer graves ferimentos durante um serviço de manutenção de uma válvula numa usina de açúcar e álcool em Pontes Gestal. De acordo com o apurado, Diomar Vieira realizava o procedimento de manutenção em uma válvula quando o equipamento se rompeu e a carga de vapor atingiu o trabalhador, causando graves ferimentos. Ele foi imediatamente socorrido e levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Cardoso, contudo não resistiu e faleceu ao dar entrada no centro médico. Em nota, a usina lamentou o acidente envolvendo o colaborador e afirmou que está fornecendo suporte à família e apurando as causas do ocorrido. Edivaldo Pereira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Pontes Gestal, em entrevista ele afirmou que o caso deve ser investigado e apontou para possível negligência por parte da empresa. Ele disse assim que o sindicato está tomando as providências, inclusive acionando o Ministério Público do Trabalho para que ocorra uma investigação detalhada desse acontecimento. Até porque o próprio sindicato vem alertando sobre os problemas de segurança para a empresa há um bom tempo. E o tempo todo isso vem sendo negligenciado. Os nossos pedidos vêm na esteira de evitar acidentes e tragédias como essa. A intenção não é outra coisa que não preservar vidas. Exatamente, Lívia. É lamentável aqui uma pessoa muito jovem, né? Exatamente. Aqui eu lamento esse fato ocorrido e meus sentimentos para toda a família. Por isso que a gente falamos sempre aqui, nós falamos, Lívia, sempre sobre CIPA. Esse é um assunto que a CIPA deve ser tratado. Uma CIPA de verdade dentro de uma empresa, ela precisa
prever que pode acontecer algo e não deixar acontecer, trabalhar com prevenção. Então, por isso que é fundamental você que trabalha na empresa estar sempre de olho, cobre a CIPA para estar fiscalizando, orientando, para não chegar a um ponto desse, porque depois com a vida, se for e é perdida, ela não recupera mais. Isso a gente tem que pensar. Hoje foi com o nosso irmão, amanhã pode ser um de nós. Então nós temos que evitar junto com a CIPA, que é o papel dela fazer isso, a prevenção de acidente dentro das empresas. Então a importância que tem o setor da CIPA. E como o nosso companheiro Edivaldo, é aquele que argumenta que isso já foi dito, já foi argumentado que estava tendo algo errado ali, mas o assunto aí não levou a resolver o problema que aconteceu a morte desse trabalhador. Aí, como você falou, Nívia, 40 anos, ainda é jovem, deixa aí a sua família aí uma perca muito grande. E o que é mais grave é que o sindicato vem, né, falando com a empresa sobre problemas, pedindo a resolução desses problemas, alertando, e nada, pelo que o presidente do sindicato falou, foi feito. E será que medidas vão ser tomadas a partir de agora? E a gente pensa assim, né? Esperou-se perder um trabalhador para tomar uma providência? Infelizmente, hoje, as pessoas estão sendo assim. Primeiro tem que acontecer um fato, algo fatal para tomar providência. Não seria mais fácil providenciar isso antes de chegar um caso desse? Então, as empresas, estou falando em termos geral, que as empresas têm que olhar um pouquinho os trabalhadores e a trabalhadora dentro da fábrica. Porque se está exposto a esses riscos de acidente, vamos olhar com outros olhos, que é uma vida, é um ser humano, precisa ser cuidado e precisa ser respeitado também dentro da empresa. Ouvir um pouquinho mais o trabalhador. É isso aí. A gente vai então agora para um breve intervalo e já voltamos. Fica aqui com a gente. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta e agora um assunto que a gente vai falar é sobre o burnout, né? O burnout, cada um fala de uma forma, mas que fala sobre a saúde emocional do trabalhador, que é um assunto que a gente sempre bate na tecla aqui no programa. Ele é definido, né, o burnout, como uma síndrome resultante do estresse crônico no ambiente de trabalho, levando a um esgotamento emocional, mental e físico. Não se trata de um cansaço temporário, mas de um estado de exaustão que afeta profundamente o bem-estar da pessoa. O Brasil ocupa a preocupante posição de segundo país no mundo em diagnósticos de burnout, atrás apenas do Japão. De acordo com dados do INSS, o país registrou um aumento alarmante de 236% nos afastamentos do trabalho por burnout durante a pandemia da Covid-19, saltando de 178 casos em 2019 para 421 em 2024. A crescente cultura do trabalho enquanto eles dormem, promovida por influenciadores nas redes sociais, tem incentivado uma dedicação exagerada ao trabalho, levando a sérios problemas de saúde mental. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho aponta que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros são afetados pela síndrome. E você sabe quais são os sintomas?
Eles incluem, além da exaustão extrema, insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e também problemas gastrointestinais. O distanciamento emocional é uma consequência comum, afetando não só a relação com o trabalho, mas também com amigos e familiares. O tratamento começa com o afastamento do trabalho e a adoção de um estilo de vida mais equilibrado. É indicado buscar a terapia para identificar os gatilhos que levaram ao esgotamento e aprender a estabelecer limites. Em casos graves, a intervenção de um médico psiquiatra pode ser necessária. Marcelo, a gente precisa ter em mente que nós somos humanos e precisamos de descanso. Exatamente, Lívia, nós precisamos desse descanso. Esse descanso é fundamental para a nossa saúde, para a nossa vida. E por isso que sempre eu tenho conversado com vários trabalhadores, porque nós não somos super-homem, nós não somos super-mulher. Muitas vezes nós queremos ser, mas nós não somos. Nós somos um corpo humano que sente dor, sente cansaço. Temos uma mente, se você trabalha muito com ela, vai sua mente ficar pesada e você vai ter problemas, como você já relatou aqui. Então é importante todos os trabalhadores se cuidar. Se você está com algum problema nesse sentido, procure ajuda, nos procure. Porque você está pode ser que esse estágio pode ser o inicial. Isso é mais fácil para corrigir ou para você não ter um afastamento ou um agravamento até pior. Tem muita gente que fica até com depressão. É devido a várias situações. Sabe o que eu percebo? Parece que hoje, se você para descansar, a impressão que dá é que parece que a gente é vagabundo, se a gente não está produzindo, a gente é vagabundo, a gente está perdendo tempo na vida e nós necessitamos de um tempo para a família, assistir a uma série, dormir, pedalar, correr, caminhar, tomar um sorvete. É necessário para o ser humano poder continuar produzindo, não é 24 horas ali na produção o tempo todo, né, Marcelo? Seja no trabalho, seja em casa também, né? Exatamente, por isso que o lazer é fundamental para você, trabalhador, você, trabalhadora. Porque no momento de lazer que você tira o foco, você tenta pelo menos, né, tirar o foco do teu trabalho, porque às vezes você está num lazer, a hora que você para assim, você está pensando o que vai acontecer no dia seguinte no seu trabalho. Você entendeu? Então, por isso que é importante você ter um lazer e começar a separar um pouquinho o que é casa, o que é trabalho e o que é lazer, porque senão você não vai conseguir viver. Essa realidade, Marcelo, do burnout, vocês identificam muito nas empresas? Sim, bate-papos com trabalhadores ou até com RH de empresas, eles falam, a gente está tendo afastamento. Como que é no setor da alimentação? Lívia, com certeza tem bastante trabalhadores, inclusive os trabalhadores, Lívia, quando se afasta, porque já chegou no limite, sabia? Porque os trabalhadores não querem dar isso aí para eles falam, não, se eu falar isso, vai dizer que eu estou doente, eles vão me afastar, depois vão mandar eu embora. Esse é o medo de muitos trabalhadores e trabalhadoras, então eles convivem com essa situação e não procuram ajuda. E sempre eu digo para os trabalhadores dessa forma, se você não parar para cuidar da sua saúde, você vai parar para cuidar da doença. Então, pelo amor de Deus, cuide da sua vida, cuide do seu corpo, porque você só tem um trabalho porque tem vida e saúde. A hora que você não estiver mais saúde para o seu trabalho, você não tem importância mais nenhuma, porque você vende, sempre eu digo, você vende a mão de obra e quando você não consegue vender a tua mão de obra, você é dispensado, como nós, qualquer um trabalhador. Quando nós não rendemos dentro de um determinado setor ou trabalho, nós somos dispensados, porque nós vendemos a nossa mão de obra. É isso mesmo, então é cuidar da saúde para poder continuar trabalhando e produzindo. Mas mudando de assunto, a semana passada nós falamos sobre o lançamento da campanha Natal Sem Fome, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança e em parceria com o Sindicato da Alimentação, que já está recebendo doações para a montagem das cestas básicas que vão ser entregues para as famílias carentes de Catanduva e região. As doações dos alimentos podem ser feitas nos seguintes endereços. A Igreja Assembleia de Deus Arca da Aliança, na Rua Piracaia, 221, Jardim Soto, e no Sindicato da Alimentação, na Rua Alagoas, 123, no centro.
Ainda também, né, Marcelo, a opção das doações através de Pix, que a chave é o CNPJ 22 915 566 barra 1000 ao contrário, traço 86. E se você não conseguiu anotar, tem lá nas redes sociais do sindicato. O prazo para as pessoas fazerem as doações, Marcelo, qual que é? O importante, Lívia, é que quem puder nos ajudar, nos colaborar com essa campanha, que essa campanha sempre eu falo, não é minha, não é da igreja, não é do sindicato, é nossa, da população que quer ajudar o próximo. O prazo ideal seria até dia 30 de novembro. Por quê? Porque nós vamos estar arrecadando esse dinheiro, nós vamos para as compras das cestas básicas, e nós compramos produto para depois montar. Nós não compramos cesta prontas. Porque se comprarmos cesta pronta, ficará mais caro para você comprar. Então, a gente compramos em atacado e aí precisamos da divisão da cesta básica, tudo certinho. Então, se você puder nos ajudar a compartilhar com sua família, amigos, irmãos aí, pode estar efetuando até o dia 30. E o dia 30 também é o dia que sai a primeira parcela do 13º. Para quando está programada a entrega das cestas? A entrega está programada para o dia 14 de dezembro, será um sábado. E se caso não conseguir entregar tudo no dia 14, nós vamos entregar no dia 21, que fica próximo também do Natal. Só lembrando aí, você que mora em Catanduva região, dia 9 agora de novembro, nós vamos estar no supermercado Proença. Você pode ir lá, comprar o seu alimento e fazer a sua doação. E a meta estipulada por vocês esse ano, vocês querem até 690 cestas, é 690 isso? cestas colocamos aí como metas para alcançarmos. E vai conseguir. Então, se você puder ajudar, entregue sua doação nos pontos de arrecadação, na igreja ou no sindicato, ou faça sua doação por Pix, que aí o pessoal vai lá, faz a compra e monta as cestas básicas. Marcelo, uma notícia saiu a semana passada e chamou muita atenção e eu tenho certeza que os trabalhadores vão ficar surpresos e com a orelha em pé. O uso do Vale Refeição para compras não relacionadas à alimentação causou a demissão de pelo menos 20 funcionários da Meta, que é a dona do Facebook, na última semana. A notícia pegou muita gente de surpresa. Afinal, o uso indevido do benefício, cujo crédito diário estava na casa dos $25, o que daria R$ 137,50, levou ao corte de funcionários que ganhavam até $400 mil, ou seja, 2 milhões de reais. Mas é preciso ficar atento com essa prática. No Brasil, situações como essa também podem acontecer. Especialistas lembram que muitos trabalhadores complementam sua renda vendendo os créditos oriundos do auxílio, seja ele o Vale Refeição, o Vale Alimentação. Porém, o que muitos empregados não percebem, não sabem, é que essa prática pode ser interpretada como crime de estelionato e você pode ser demitido por justa causa. Para a Lei 14.442 de 2022, não deixa margens para discussão, ao dispor que o auxílio pago por empregadores deve ser utilizado pelo trabalhador para refeições em restaurantes e estabelecimentos similares. Outra possibilidade permitida é a compra de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. Então, Marcelo, para a gente deixar bem claro, vender qualquer um desses benefícios, bem como também o Vale Transporte, é ilegal e pode causar demissão, é isso? Exatamente, Lívia. Isso não é nós que estamos inventando, você acabou de nos informar aqui para todos ter ciência que é uma lei que diz que é proibido a venda. Então, se você recebe, geralmente da nossa categoria, você tem o Vale Refeição e o ticket de alimentação, você não pode vender, porque você pode ter aí consequência aí gravíssima, como você acabou de assistir aqui, que muitas pessoas não sabiam, Lívia, dessa situação. Mas hoje se você pratica algo desse sentido, pare, porque se você for denunciado, você pode estar se enquadrando aqui num crime e você pode ter uma demissão aí por justa causa.
Você vai ser demitido por justa causa, perder os seus direitos e ainda ter que responder criminalmente pelo crime de estelionato. Então, olha quanta dor de cabeça por vender irregularmente um benefício que a empresa te dá para você gastar em uma situação específica, né? Exatamente. Bom, e vamos então àquele espaço para tirar mais dúvidas dos trabalhadores, né? O trabalhador manda a pergunta e o sindicato responde. Marcelo, o que se entende por salário in natura? Lívia, a gente tem sempre aqui, trazemos informações verdadeiras. Então, o que é? O artigo 458 da CLT diz que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in naturas que a empresa, por força de contrato ou costume, fornece habitualmente ao empregado. Então, deixa bem claro, são alguns benefícios que a empresa ali acaba através de contrato ou algum costume que já tem, é o que você dá, complementa mesmo a tua renda. No caso, entraria, por exemplo, vale alimentação, essas coisas todas? Exatamente, habitação, que hoje já não tem mais. Antigamente, nas usinas tinham o quê? As colônias, então os trabalhadores moravam lá. Então, quando você tem essa situação, que hoje geralmente poucas usinas têm, ou quase nenhuma tem, então é chamado de in natura. Entendi. O empregador, Marcelo, ele é obrigado a fornecer adiantamento salarial? Não, a lei não prevê que seja obrigatório as empresas fornecerem o adiantamento dos 40% que nós chamamos de vale, tá? Não é vale alimentação, é o vale adiantamento salarial. Então, para isso ocorrer, aqui na nossa base, a maioria, todas as empresas pagam porque tem uma negociação com o sindicato. E o sindicato, na sua convenção, o acordo coletivo de trabalho, prevê que tem que pagar. E quando nós colocamos no nosso acordo, isso se torna lei. Ah, sim, mas não é algo obrigatório, só quando ele está em negociação, em acordo coletivo, convenção. Menores podem trabalhar em condições perigosas, insalubres ou em horário noturno? Não pode. De acordo com a Constituição Federal, veta o trabalho noturno e perigoso, insalubre, a menores de 18 anos. E qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos. Também a CLT reforça isso, que prevê multa para quem não cumprir os seus deveres em relação aos menores. Então, não pode estar exposto a essa situação. E tem que estar estudando também, né? O menor pode trabalhar desde que cumpra-se vários requisitos e não pode ser o dia inteiro. Tem a jornada de 3 horas, 2 horas, 4 horas, depende lá o local de trabalho. E não pode atrapalhar o estudo também. Empregados que possuem estabilidade, eles podem pedir demissão? Acho que é dúvida de muitas pessoas. Às vezes ela, eu sou da CIPA ou eu sou um dirigente sindical, mas não quero mais trabalhar aqui nessa empresa, quero me desligar. Ele tem o direito de pedir demissão ou ele tem que esperar passar essa estabilidade? Lívia, essa é uma situação que acontece e os últimos meses está sendo muita procura. É mãe que está naquele momento de estabilidade, que volta a trabalhar depois da sua licença maternidade, e aí ela fala, eu não quero mais ficar no meu emprego, porque quero sair, quero cuidar do meu filho, e não quero deixar na creche, eu não, sei lá, ou meu filho apresenta algumas situações que eu preciso estar com ele. Então, eu venho falar para você que o artigo 500 da CLT diz, o pedido de demissão que tem estabilidade só é válido quando feito com assistência do respectivo sindicato e se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho ou Justiça do Trabalho. Então, se você pode sim fazer uma carta juntamente com o sindicato ali e falar, eu não quero mais ficar permanecendo na empresa, eu tenho consciência que eu tenho estabilidade, pode ser da CIPA, pode ser de sindical, dirigente sindical, pode ser de uma situação dessa de uma mulher que quer voltar a cuidar do seu filho, não voltar a trabalhar. Então tem sérias coisas aí que você pode, mas com a assistência do sindicato.
Então a empresa não pode te obrigar. Então você tem que ter contato com o sindicato e fazer uma carta em próprio punho dizendo, abrindo mão e tendo ciência dessa estabilidade. Então, qualquer dúvida com relação a isso, procure o sindicato para ter mais orientações e fazer tudo certinho para não ter problema depois, né? E aqui eu quero orientar os trabalhadores e trabalhadoras, se você está numa situação dessa, procure o sindicato antes de conversar com a empresa, porque hoje a lei ela está bastante flexível. Para você não pedir uma conta, faz um comum acordo, onde de você receber 40% da tua multa, você recebe 20%, aí você não tem direito ao seguro-desemprego, mas você consegue resgatar um pouco do teu fundo de garantia que está lá. Mas se você pedir a demissão, você perde todos os seus direitos. Então fica a dica aí para você que pretende, até mesmo você que quer sair dessa estabilidade porque arrumou um trabalho melhor, então tente conversar conosco para a gente chegar à empresa e tentar negociar algo que seja bom para você e para a empresa. É isso aí, hoje tem tantos meios, né? Tem a lei que está mais flexível, como o Marcelo falou, tem o sindicato que tem um advogado que pode te auxiliar, então não tome uma decisão sozinho. Procure todas as informações para que você escolha o melhor caminho. A gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente já volta. É rapidinho. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e claro que a gente não vai deixar passar assuntos sobre negociação. Na semana passada, o sindicato esteve no Laticínio São Gabriel. Qual foi o bate-papo lá com os trabalhadores, Marcelo? Nós passamos, Lívia, para os trabalhadores uma contraproposta da empresa que ficou muito abaixo, muito aquém do que a nossa expectativa. E aí a gente conversamos com os trabalhadores rejeitaram essa proposta, entramos em contato com a empresa novamente e esta semana já temos uma proposta nova que vamos estar levando para os trabalhadores, acreditamos que os trabalhadores vão aprovar porque nós avançamos bastante na nossa negociação. Então, tendo novidades, a gente traz aqui na próxima semana, né? E também nas redes sociais do sindicato. Das demais, sem novidades. Só temos agora duas situações de convenção coletiva de trabalho, que é a CCT, que estão sendo avaliadas pelo sindicato e os trabalhadores das assembleias, que são laticínios e torrefação. Então, todo o estado de São Paulo está no momento agora de apresentação das assembleias. Não é o nosso caso, na nossa região aqui nós já fechamos todos os acordos, com exceção desse laticínio São Gabriel, que teve uma proposta e vamos estar levando lá, tá? E sem contar também, nós temos que deixar o espaço aberto aqui, que nós temos em aberto do primeiro semestre, Salamanca, que ainda não fechou um acordo coletivo de trabalho. Engraçado que lá também nem os trabalhadores se mobilizam, né? Eu acredito que seja medo, que como uma empresa que deve ter 12, 13 funcionários, eu acredito que eles não querem se expor. Mas sempre eu deixo bem claro, a exposição aqui é do sindicato, não é do trabalhador. O trabalhador aqui tem um representante legal, que é o sindicato, para negociar para eles. Então não é ele que vai negociar, mas sim o sindicato. Então, se você quiser entrar em contato com o sindicato, ninguém vai chegar lá na empresa e falar, o Joãozinho entrou em contato com a gente para, falar sobre o acordo. Movimentem-se, porque é o salário de vocês, né? Precisa ter um acordo aí para resguardar os direitos de vocês. Bom, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, veio a público
para desmentir rumores sobre possíveis mudanças na multa rescisória e no Fundo de Garantia, o FGTS. As especulações que circularam recentemente nas redes sociais apontavam para a possibilidade de alterações nos benefícios trabalhistas como parte de um pacote de corte de gastos do governo federal. Na declaração oficial publicada na plataforma X, o antigo Twitter, Luiz Marinho deixou claro que o Ministério do Trabalho e Emprego não cogita ou realiza qualquer debate sobre o fim da multa rescisória paga aos trabalhadores após demissão ou sobre a redução do FGTS. A mensagem foi uma resposta às especulações que se intensificaram na internet, sugerindo que o governo poderia cortar esses benefícios como uma forma de conter o déficit das contas públicas. O ministro do Trabalho enfatizou que não há qualquer discussão oficial em andamento no governo que envolva mudanças nos direitos. Ele também ressaltou o compromisso do governo com a preservação dos direitos trabalhistas adquiridos, afastando a ideia de que as medidas de ajuste fiscal incluiriam a redução dos benefícios trabalhistas. Marcelo, por que surgiu esse assunto? Lívia, eu posso aqui entender que no momento de eleição de segundo turno, algumas pessoas gostam de usar algumas informações falsas, fake news da vida, para dizer que o governo vai retirar aqui algum benefício do trabalhador. Mas aqui, na verdade, este assunto, Lívia, faz um tempo já que isso ocorreu. Na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele até mesmo gostaria de fazer essa alteração. Até mesmo tinha um nome, você lembra da carteira verde e amarela? Uhum. Que até então foi aprovado pela Câmara por 280 votos sim e 91 não. Graças a Deus que o Senado não aceitou, reprovou, rejeitou isso. Então, foi uma medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019. Então, isso era antigo governo que gostaria de fazer isso. E aqui, para até chamar a atenção, porque o que aconteceu? Hoje tem um projeto de lei também na Câmara, porque que é desde a época do antigo PSL, Lívia, que eu posso até falar o nome do deputado aqui, Nereu Crispim, que era o antigo PSL, que hoje é o PL, que diz, deixa bem claro, o projeto reduz a multa sobre o fundo de garantia no caso de demissão sem justa causa. Hoje o empregado nessa situação recebe a indenização de 40% sobre o FGTS, que é o fundo de garantia. O projeto reduz para 25% ou até mesmo 20%, que é uma lei de 7 de 2022, que essa situação tentou aí mais uma vez vir à tona. Só que não conseguiram avançar com esse projeto. A intenção deles era, a justificativa deles diz que atualmente a oneração do empregador traz um incentivo não desejado para o mercado de trabalho. Então, Lívia, isso me preocupa por quê? Porque a multa, até para a gente saber qual a importância da multa, a multa rescisória é um direito do trabalhador que é demitido sem justa causa. Nessa situação, ele recebe uma indenização de 40% do fundo de garantia. Para quê? Para uma compensação financeira que visa proteger o trabalhador. Porque nem sempre o trabalhador vai ter um emprego assim que sai de um e entrar em outro. Às vezes tem trabalhador que fica 2, 3 anos sem emprego. Às vezes ele não tem uma reserva financeira. Exatamente. E por isso que essa garantia, para sustentar o trabalhador, 40% que vocês têm ali de fundo de garantia. Isso é muito importante, que não venha, como o ministro já disse, isso já está fora de cogitação colocar, mas é bom lembrar que o governo passado tentou fazer isso, tanto na reforma da Previdência como na reforma também trabalhista de 2017. Então é só para chamar a atenção que nós estamos atentos com isso, que jamais o sindicato vai permitir que isso aconteça. Esse assunto sobre fundo de garantia, que não ia existir mais, isso existe já há muito tempo, né? Até antes do
Jair Bolsonaro, até antes do presidente Michel Temer, sempre sai alguma notícia falando que o governo vai tirar o fundo de garantia, vai tirar a multa dos 40%, isso já é uma fake news antiga, né? Porque na verdade é uma fake news, mas teve projeto para isso lá. Foi barrado já ali no Senado. E eles gostariam até de diminuir de 8%, passar para 4%, para 2%. Então, isso não é bom para nós trabalhadores e trabalhadoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou trabalhadores que aceitam trabalhar como pessoa jurídica e depois recorrem à justiça quando são demitidos, pedindo que seja reconhecido o vínculo empregatício com a empresa. Durante uma sessão de primeira turma do STF, Moraes comentou que na terceirização, naquele momento, todos concordam em assinar o contrato, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. E depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. E tem muitos casos de ser contratado pela empresa como pessoa jurídica, né? Exatamente. Parece que está virando moda. Muitas empresas estão fazendo isso, inclusive a parte de gestão, que tem um salário um pouquinho maior, então um pouquinho não, muito maior, eles conseguem fazer PJ por causa disso. Só que eu tenho aqui eu sou a favor realmente do que o Moraes comentou, porque quando você aceita uma situação dessa, não adianta depois de ser mandado embora ou seu contrato ser rescindido, você querer que esteja vinculado a um vínculo trabalhista. Se você aceitou naquele momento, você está renunciando, você não foi obrigado a aceitar. Então, eu acredito que o trabalhador e a trabalhadora que quer trabalhar com PJ, saiba que depois você não vai poder tentar vincular isso como uma ação trabalhista, porque você não está sendo contratado como CLT, está sendo como PJ. E isso acontece, Marcelo, porque ele é contratado como pessoa jurídica e ele tem benefícios de CLT, ou porque o trabalhador ele quer garantir, por exemplo, algum outro benefício, fazer um acerto, alguma coisa assim? Na verdade, Lívia, tem várias situações. O PJ, o que acontece? Para a empresa é bom porque não paga os encargos social. E o segundo, dependendo do contrato que o PJ está fazendo, ele pode ganhar um pouquinho a mais, isso pode chamar atenção, mas ele não vai ter direito ao fundo de garantia, ele não vai ter uma multa dos 40%, ele não pode também, dependendo do contrato lá, não ter 13º, férias, vale alimentação, então depende do que é colocado no contrato. Então você, antes de assinar o contrato, você precisa rever isso, o que você tem de garantia, para depois você não falar, não, eu quero um vínculo porque eu tinha que ganhar isso. Então é bom tomar um cuidado sobre o PJ. E ainda falando sobre CLT e pessoa jurídica, a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou examinar recurso de uma empresa de saúde de Curitiba contra a decisão que julgou inválido o contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica, firmado com uma médica pediatra que também era empregada do estabelecimento. Com isso, os valores pagos por meio de notas fiscais serão integrados ao salário. Segundo o colegiado, ficou evidente a atuação da empregadora para fraudar a legislação trabalhista. A médica contou que foi admitida em 2003 com registro na carteira de trabalho, mas apenas uma parte do salário foi anotado. Mensalmente, a profissional recebia um valor fixo por fora. A partir de 2013, os plantões passaram a ser pagos por nota fiscal emitida como PJ. Ao ser dispensada em 2019, ela prestava serviços como seletista e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Em sua defesa, o hospital alegou que a prestação de serviços por pessoa jurídica não se confunde com o contrato de trabalho seletista. Segundo seu argumento, a pediatra tinha autonomia em relação aos plantões, mas não no contrato de emprego de 20 horas semanais. Que rolo, não? Olha por a situação que está acontecendo aqui. Ela, no meu ver, ela fraudou, porque ela quer ganhar e não quer pagar os encargos. A empresa, né? A empresa, e falou, não, eu sou sujeito a trabalhar seletista por 20 horas semanais, e os plantões e outra coisa que eu fazer extra, eu aplico a nota fiscal para não pagar o quê? Os encargos social. Isso, no meu ver, é uma fraude bem clara aí, porque está querendo sonegar, não quer pagar imposto. E o nome bem diz,
pagar por fora. Então não existe pagamento por fora. Trabalhador e trabalhadora. Se você está recebendo dinheiro por fora ou alguma situação por fora, cuidado. Porque esse dinheiro por fora, ele não entra como 13º, como férias. Você tem todos os prejuízos com isso. As horas extras, adicional noturna. Então não aceite nada por fora. E o certo é assinar a carteira no valor realmente que você está ganhando. E não ficar com um pé em cada canoa, né? Ou é seletista ou é pessoa jurídica. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei o que eu sou dentro da empresa. E o duro ainda, Lívia, na mesma empresa. Na mesma empresa. Se você pode ser PJ, você trabalhar PJ em outra empresa e seletista em outra, tudo bem. Que você tem o vínculo numa empresa é seletista e no outro é prestação de serviço, PJ. Então isso poderia até ser. Agora, na mesma empresa, a fraude está muito grande aí. Exatamente. E às vezes as pessoas se sujeitam a certas condições de trabalho, né? Como nesse caso, porque precisam. Porque não tem outro emprego. Aqui no caso ainda é uma médica, talvez ela poderia ter o próprio consultório, enfim. Mas imagina quantas pessoas não se submetem a esse tipo de situação porque precisam garantir o emprego e garantir o sustento da família. A gente não sabe como que é nos bastidores, né? Exatamente. Infelizmente isso acontece, nós sabemos que tem vários casos com isso. Isso já chegou até ao TST, isso que vamos estar discutindo aí, principalmente aí vários anos isso vai acontecer, porque várias pessoas que, aqui nós estamos falando em 2003, não estou falando agora, a modernidade foi agora que está acontecendo, mas aí já estava bem antes que poderia fazer. Bom, ponto final na nossa edição de hoje. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e já te convido que a semana que vem a gente está aqui para mais um programa para te trazer bastante informação e conhecimento, não só na área trabalhista, mas também sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região. Agradeço ao Marcelo, ótima semana, a gente se vê na próxima segunda-feira. Queremos agradecer você, ouvinte, trabalhador e trabalhadora. Já estamos chegando no final do mês, né? Novembro já está aí. Última segunda-feira do mês. E só lembrando que Novembro Azul aos homens, tá? Não esqueça disso. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Boa noite. Boa noite.